Hoje vamos iniciar nossa oração de forma diferente. Antes de dobrarmos nossos joelhos e clamarmos ao céu, vamos aquietar nossos corações e ouvir. Ouvir uma história que nos lembra do poder inexplicável da oração persistente, daquelas súplicas que atravessam gerações e derrubam fortalezas invisíveis. Porque às vezes, antes de falarmos com Deus, precisamos ouvir o que Ele já fez na vida de outros. Precisamos testemunhar sua fidelidade em histórias reais, onde joelhos dobrados transformaram destinos e lágrimas derramadas em segredo geraram milagres públicos. Esta não é apenas uma história para emocionar, mas um testemunho vivo de que nenhuma oração cai no vazio, nenhuma intercessão é desperdiçada e que o Deus que respondeu ontem continua respondendo hoje. Então respire fundo, abra seu coração e permita que esta história desperte em você a fé de um intercessor que nunca desiste. O legado de uma guerreira de oração. Há histórias que transcendem o tempo e nos lembram do poder da fé persistente. Esta é a história de uma avó que nunca desistiu, de joelhos desgastados pelo carpete da sala, orando diariamente por uma família que parecia cada vez mais distante de Deus. Sua filha havia rejeitado completamente a fé. Em tempos de rebeldia e busca por independência, ela se afastou de tudo que tinha a ver com cristianismo. Saiu de casa jovem, teve filhos ainda na adolescência e estava determinada a não doutrinar seus próprios filhos com aquilo que chamava de fanatismo religioso. Mas a avó continuava orando. O neto cresceu em meio a um lar partido. O divórcio dos pais aos seus 10 anos trouxe pobreza, tristeza e um sentimento de não pertencer. Embora estudasse em uma escola cara, vivia na miséria. Formou-se em direito, mas a conquista não trouxe a felicidade que esperava. Algo faltava. Um vazio profundo o consumia, e ele tentava preencher com bebida e uma vida sem rumo, mas a avó continuava orando. Quando a avó partiu, descobriram que o carpete onde ela se ajoelhava estava completamente gasto. No funeral, alguém disse ao neto: "Se você não é cristão agora, quando morrer será, porque sua avó orou e nunca parou de orar por você." Aquelas palavras ecoaram como uma profecia. Foi em uma capela simples, acompanhando uma amiga estrangeira por mera educação, que tudo mudou. O teto pareceu se abrir, uma luz inundou seu ser inteiro, lágrimas rolaram sem controle. Era o amor que ele havia buscado a vida inteira. Era a resposta às orações daquela avó fiel. Logo depois, encontros casuais com pessoas cristãs confirmaram que Deus estava guiando seus passos. Quando contou à mãe sobre sua conversão, houve fúria inicial, mas a transformação era inegável. A raiva, a amargura, a maldade que antes caracterizavam seu temperamento haviam desaparecido. Um ano depois, a mãe voltou à igreja. O irmão que tinha sido viciado em heroína também foi alcançado. Primas, tias, toda a família começou a experimentar o poder do Evangelho. O efeito dominó das orações de uma avó fiel havia criado um milagre geracional. Pai Celestial, venho diante de Ti com um coração que reconhece o poder transformador da oração persistente. Tu disseste em Tua palavra: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E hoje compreendo que essa não é apenas uma sugestão, mas um chamado à vida abundante que transforma gerações. Senhor, quero ser como aquela avó fiel, cujos joelhos desgastaram o carpete de tanto dobrar-se em Tua presença. Que minha vida seja marcada não pelos bens materiais que acumulo, nem pelas conquistas que exibo, mas pelas marcas profundas de intimidade contigo. Que quando minha jornada terrena terminar, as pessoas não encontrem riquezas em cofres, mas encontrem sinais de uma vida vivida em oração. Páginas de Bíblia marcadas por lágrimas,
lugares secretos onde me encontrei contigo e, principalmente, vidas transformadas pelo poder da intercessão fiel. Tu nos ensinas em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, não me considero justo por meus próprios méritos, mas pela justiça de Cristo imputada sobre mim. E por essa justiça que não é minha, mas tua, venho clamar pelos que amo. Aqueles que se afastaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que zombam da fé que um dia conheceram. Que eu jamais desista deles, assim como tu nunca desistes de nós. Pai, quando olho para aqueles que escolheram caminhos distantes de ti, meu coração se angustia. Vejo mães e pais que rejeitaram a fé, filhos e filhas que zombam do Evangelho, irmãos e irmãs perdidos em vícios e trevas. Mas tu me lembras de Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Sei que as sementes plantadas jamais morrem completamente, elas apenas aguardam a estação certa para germinar. Senhor, dá-me a fé que não desiste. A fé que continua orando mesmo quando não vê resultados imediatos. A fé que persiste mesmo quando anos se passam sem sinais de mudança. A fé que crê que tu estás trabalhando nos bastidores, orquestrando encontros divinos, preparando corações, abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Tu és o Deus de Jeremias 29:11, que declara: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mesmo quando a situação parece sem esperança, tu tens um plano. Mesmo quando o filho se afasta, o cônjuge endurece o coração. O amigo rejeita toda a abordagem espiritual, tu estás trabalhando. Lembro-me da parábola do filho pródigo em Lucas 15. O pai não foi atrás do filho para arrastá-lo de volta. Ele esperou, vigiou, orou, e quando viu o filho de longe, ainda distante, correu ao seu encontro. Senhor, que eu seja como aquele pai, esperando, vigiando, orando, pronto para correr quando vir os primeiros sinais de retorno. Que eu nunca feche a porta do meu coração, nem desista da esperança de reconciliação. Pai, reconheço que a transformação que desejo ver nos outros precisa primeiro acontecer em mim. 2 Coríntios 5,17 declara: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que minha vida transformada seja o testemunho mais eloquente do teu poder. Que eles vejam em mim não a perfeição, mas a evidência da tua graça transformadora. Que minhas palavras sejam menos e minha vida seja mais. Que meu amor seja genuíno, minha paciência seja sobrenatural, minha alegria seja contagiante. Remove de mim, Senhor, toda tentação de ser arrogante em minha fé. Livra-me da hipocrisia que afasta as pessoas de ti. Que eu jamais use minha jornada espiritual como arma para julgar os que ainda caminham em trevas. Pelo contrário, que eu me lembre de onde tu me tiraste, das profundezas do poço em que eu estava, e que essa memória me mantenha humilde e compassivo. Senhor, oro especificamente por aqueles que passam por lares desfeitos, as crianças que crescem em meio ao divórcio, sentindo-se divididas, inseguras, sem pertencer completamente a lugar nenhum. Que tu sejas pai dos órfãos e das viúvas. Que tu cures as feridas emocionais causadas pela separação. Que tu mostres a essas crianças que, embora famílias terrenas possam se desfazer, sua identidade em ti permanece inabalável. Oro pelos que vivem em pobreza, cercados por abundância alheia. Aqueles que sentem vergonha de suas condições, que se sentem inferiores, que acreditam que jamais alcançarão seus sonhos. Senhor, tu prometeste em Salmo 37:4:
Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Que essas pessoas encontrem seu deleite em ti, não nas coisas materiais. Que compreendam que verdadeira prosperidade não está em posses, mas em paz. Não está em conta bancária, mas em contentamento. Não está em status social, mas em estar seguro em teus braços. Pai Celestial, intercedo pelos que atingiram seus objetivos profissionais, mas descobriram que o sucesso não trouxe felicidade. Aqueles que conquistaram diplomas, promoções, reconhecimento, mas ainda sentem um vazio interior insaciável. Que eles ouçam tua voz sussurrando: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Que esse vazio seja a voz de Deus chamando-os para algo maior, para um propósito eterno, para uma plenitude que só se encontra em Cristo. Senhor, clamo pelos que estão presos em vícios, álcool, drogas, pornografia, jogos, qualquer corrente que os mantenha cativos. Tu és o Deus que quebra cadeias. Tu és o libertador. Em João 8:36 tu declaras: se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Que essa liberdade alcance os cativos. Que eles clamem a ti em seu desespero e descubram que tu estás mais próximo do que imaginam. Oro pelos encontros divinos. Assim como aquele jovem foi levado à igreja por uma amiga estrangeira, simplesmente por educação, e ali encontrou o Espírito Santo, que tu ordenes encontros sobrenaturais na vida daqueles por quem oro. Coloca pessoas certas no caminho deles. Abre portas que parecem impossíveis. Cria circunstâncias que os levem a lugares onde tua presença será inegável. Senhor, tu és o Deus das coincidências divinas. Tu és especialista em tecer encontros que mudam destinos. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Que cada aparente acaso seja, na verdade, tua mão, orquestrando a redenção. Que cada conversa casual seja uma semente plantada. Que cada livro encontrado, cada música ouvida, cada palavra dita, seja parte de teu plano perfeito de salvação. Pai, oro para que quando eles entrarem em tua presença, seja em uma pequena capela ou em uma grande catedral, que o teto do céu se abra sobre eles, que teu Espírito Santo os inunde como um rio de luz, que lágrimas de reconhecimento rolem. Que eles sintam o amor que buscaram a vida inteira, que compreendam que todas as buscas vazias, todos os relacionamentos frustrados, todas as conquistas insatisfatórias eram apenas sintomas de um coração procurando seu Criador. Senhor, quando a transformação começar, sei que haverá oposição. Familiares ficarão furiosos, amigos zombarão, o mundo não entenderá. Mas que eles permaneçam firmes, sabendo que em Filipenses 1:6 tu prometes: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que eles confiem que tu, que iniciaste a obra de salvação, és fiel para completá-la. Oro pela paciência dos que voltam transformados para ambientes hostis à fé. Que eles não desistam diante da rejeição inicial. Que compreendam que é o testemunho silencioso de uma vida transformada que falará mais alto do que 1000 sermões. Que a raiva seja substituída por amor, a amargura por perdão, a maldade por bondade. E que essa mudança radical seja tão evidente que até os mais céticos precisem admitir: algo sobrenatural aconteceu aqui. Pai, oro pelo efeito dominó da salvação em famílias inteiras. Assim como uma avó orou e toda uma família foi alcançada, que minhas orações desencadeiem uma reação em cadeia de redenção. Que um filho salvo leve os pais. Que uma irmã transformada alcance os irmãos. Que um cônjuge convertido seja instrumento de salvação para o outro. Que nenhuma oração seja desperdiçada, mas que cada uma
seja uma semente que multiplicará 100 vezes. Senhor, lembra-me do Salmo 126, 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Minhas orações podem ser regadas com lágrimas hoje, mas a colheita virá. Pode demorar anos, pode exigir persistência, além do que imagino ser capaz, mas Tu és fiel. Tuas promessas não falham. Tua palavra não volta vazia. Pai Celestial, dá-me a sabedoria de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Que minha espera não seja passiva, mas ativa. Que eu continue orando, amando, servindo, testemunhando, enquanto espero que Tu ages em Teu tempo perfeito. Quando desanimar, quando pensar que minhas orações não fazem diferença, sussurra em meu ouvido a história de Ana, que orou com lágrimas e perseverança diante do altar até ver seu filho Samuel nascer. Prova viva de que Deus responde à súplica sincera. 1 Samuel 1, 10, 20. Lembra-me das mães que oraram por filhos pródigos e viram retorno. Lembra-me da avó cujo carpete foi desgastado, mas cuja fé desgastou as fortalezas do inferno sobre sua família. Senhor, que minha vida seja um chamado à igreja para retornar à sala do trono através da oração. Que eu inspire outros a se tornarem guerreiros de oração. Que meu testemunho desperte a chama da intercessão em corações adormecidos. Que juntos possamos ver famílias restauradas, vidas transformadas, gerações redimidas. Em Mateus 7,7 Tu prometes: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Senhor, eu peço, eu busco, eu bato insistentemente à porta do céu. Não desistirei, não me cansarei, não perderei a esperança. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que és poderoso para guardar o que te confiei até aquele dia. Obrigado, Pai, porque enquanto oro, Tu já estás trabalhando. Enquanto intercedo, Tu já estás movendo peças no tabuleiro celestial. Enquanto clamo, Tu já estás abrindo caminhos no deserto e rios no lugar seco. A vitória já está garantida, a redenção já está assegurada. O final da história já foi escrito por Ti e é glorioso. Que meus joelhos desgastem carpetes, mas que minha fé jamais se desgaste. Que minha voz fique rouca de tanto clamar, mas que minha esperança jamais enfraqueça. Que minhas lágrimas molhem o chão, mas que minha alegria pela colheita futura já comece a transbordar. Em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que me amou e se entregou por mim, aquele que salva perfeitamente os que por ele se chegam a Ti, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, se você também acredita no poder da intercessão persistente, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que suas orações não são em vão. Clique em gostei para fortalecer este ministério. Se inscreva no canal para receber mais orações e mensagens de fé que transformam vidas. Nos comentários, nos conte por quem você está orando hoje. Sua história pode ser a inspiração que outro intercessor precisa para não desistir. Juntos, somos uma família de guerreiros de oração. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amém.